Sanfona velha de guerra, sanfona da minha terra, do rio, do pé de serra, da latada e do oitão. Sanfona do meu sertão, eu canto aqui a tua saga, musa de Luiz Gonzaga nos 8 pés a quadrão. Sanfona, tu que és passado, és presente, és meu agrado, és o futuro sonhado, nota de qualquer canção. A voz do meu coração traduzida na cantiga, minha amada, minha amiga, nos 8 pés de quadrão. Cruzei a porta do quarto, o qual estava sem tranca. Quando te vi já sabia que a amizade era franca, e de cara celebramos aos acordes de asa branca. Desde pequeno cantando nas noites do sertão, vi o céu e me fiz astro, sem tirar os pés do chão, e te trago junto a mim, onde pulsa o coração. Comecei tocando violão quando eu tinha, se não me engano, 11, 12 anos por aí, né? Passei de violão para banjo, para cavaquinho, né? Até que um dia Deus mandou um tio meu aparecer por lá tocando sanfona, né? E aí comecei a tocar com ele, aquelas festinhas de interior e tal, né? Andamos aquele povoado todo. E foi assim, foi indo e eu comecei a gostar do som de sanfona, mas eu nunca imaginei de tocar sanfona. No sertão alagoano, aos 10 anos enlevado, com os acordes do fole não quis me fazer de rogado. Troquei os calos da roça pelo encanto do teclado. A sanfona viajava por tapeiras e fazendas, nos adjuntos do povo, pondo termo nas contendas, e me levou para perto de Sivuca e outras lendas. Eu comecei a tocar sanfona porque tinha um amigo meu lá por nome de Zezinho. Aí, em vez de eu ir para a roça, limpar mato com uma enxada e uma foice, aí eu ia para a casa desse sanfoneiro e eu comecei tocando um 8 baixo. E meu pai me deu muita força e deixava eu em casa para mim aprender a tocar um 8 baixo. E depois meu pai contratava um afinador de sanfona para afinar minha sanfona lá em casa. Aí eu fui vendo como que afinava e eu fui aprendendo. Com 10 anos eu já estava tocando nas festas. Minha sanfona é festeira, seja em ré, em mi, em dó. Eu em companhia dela jamais me sentirei só. Os dedos sobre o teclado são meus e de minha avó. A sanfona é lua cheia, a sanfona é lua nova, minguante, crescente, mãe, mulher que supera a prova, a voz do matriarcado que em minha voz se renova. Meu avô materno, ele tinha uma sanfoninha e depois eu descobri que essa sanfoninha era da minha avó paterna, que meu avô tinha vendido essa sanfona quando ele casou com ela e trocado numa cela, a sanfoninha da minha avó. Daí ela comprou outra sanfona, mas ela tocava sanfona de baixos e de botão, né, na mão direita.
Quando ela comprou essa outra sanfona, ela não sabia tocar direito porque era de teclas. Minha mãe comprou a sanfona dela e deu pro meu avô, por parte de mãe. Então, eu cresci vendo meu avô tocando. Eu nunca vi minha avó tocar, eu sempre vi meu avô. E eu lembro de uma história que a sanfona ficava debaixo da cama dele e eu gostava de entrar lá debaixo da cama para brincar de máquina de escrever. Que eu achava que o teclado era que nem uma máquina de escrever, então eu ficava brincando de máquina de escrever. E minha mãe conta que ele pegava a sanfona, né, colocava do meu lado, assim, eu ficava do ladinho dele, ele abrindo e fechando e eu brincava de tocar. E aí quando ele morreu, ele deixou a sanfoninha dele para mim. Comecei como erudito, fui do piano à sanfona. Desde quando a descobri, ela nunca me abandona. Eu me achava dono dela, mas é ela a minha dona. A sanfona que carrego, melhor que ela não há. Leva-me a terras longínquas, onde o rei é o sabiá. Eu e ela somos um. Estou sempre onde ela está. Meus estudos musicais eu comecei com piano, na verdade, e a partir do piano eu comecei a me interessar pelos compositores nacionalistas, pela música brasileira, erudita e tal. Daí comecei a passar dos eruditos nacionalistas, eu comecei a me interessar pela cultura popular brasileira mais, pesquisar mais isso. Acabei fazendo a Banda Mafuá, que foi um sucesso, assim, na noite paulistana, de forró. E aí na Banda Mafuá eu comecei, na época eu estava aí começando a trabalhar com música popular e tocando teclado. E aí eu achei que para esse repertório brasileiro, para dar Mafuá, o teclado ficava muito insípido, né? E eu comecei a colocar a sanfona e aí eu comecei a estudar, então tardiamente, eu já comecei a estudar música tardiamente, comecei lá pelos 16 anos, e depois já estando na vida profissional que eu comecei a pegar sanfona, né? Então eu sou um sanfoneiro tardio. Aí meu pai, moço, todo domingo fazia aquela festinha e tal, né? Vendia uma bebidinha e tal, né? E minha mãe fazia toda tarde, assim, nos domingos, por exemplo, 3 horas, a gente passava para tomar um caldo de galinha, né? E um dia a gente deixava os instrumentos em cima da cama da minha mãe, do meu pai, no quarto dele, né? E um dia eu não vou tomar caldo de galinha não, entrei, sem ninguém ver, eu entrei no quarto, né? Aí estava a sanfona lá e eu peguei a sanfona, ele tocava muito Asa Branca, né? Eu peguei a sanfona e comecei. Aí meu pai enlouqueceu, correu para o quarto, todo mundo. Quem foi que invadiu o quarto? Quem é? Eu não ia imaginar que era eu, né? Quem é esse? Quem é que está mexendo nos instrumentos aí? Aí eu estava com a sanfona, meu pai parou, ficou de pé, assim, era brabo que só ele. Quando meus irmãos ia todo mundo para a roça, e eu ficava com o instrumento, aí eles falavam, isso aí é um preguiçoso, papai, ele não quer ir trabalhar. Meu pai falava, deixa ele aprender, ou ele é um músico, ou ele vai trabalhar na roça. Aí foi onde meu pai deixou eu tocando e onde eu aprendi a tocar a sanfona. Eu comecei criança, né? Comecei com 12. Então fazia parte das minhas tarefas diárias, assim, das coisas que eu estudava. Eu acho que essa foi minha sorte, porque eu não sou muito disciplinada. Então, como eu comecei muito cedo, eu aprendi muita coisa muito rápido. E foi isso que deu sustentação, porque quando eu vi, eu estava em cima do palco tocando. Então, eu não sabia que eu ia fazer isso, tanto que eu fui fazer letras, né, como eu te contei. Então, quando eu me vi, eu tava no palco e aí eu vi que era isso que eu queria pra minha vida, assim. Demorou um pouco, assim, pra eu entender. Mas formalmente eu estudei 6 meses na EMESP, na escola de São Paulo, com o Paulo Braga. E estudei com muitos amigos, com muitos professores, fiz aula com Gabriel Levi, fiz aula com Ferragutti, mas assim, aulas esporádicas. Eu sou meio aluna que vai ver que a coisa é muito difícil e foge, sabe? Essa aqui, ó. Estou passando mal, vou comprar pra comer um de bacurau. Estou passando mal, vou comprar pra comer um de bacurau.
codorna ainda não resolveu. Luiz Gonzaga comeu o Severino, achou ruim. Falou pra mim que está passando mal quando ele comeu ovo de Bacurau. Eu falei para meu pai, eu vou para o mundo, eu preciso ir para São Paulo gravar um disco e eu vou para Aracaju. Aí foi onde eu fui para a Rádio Liberdade, fui tocar no programa de Josa, o Vaqueiro do Sertão, e lá o pessoal começou a me aplaudir e o diretor me contratou. Aí eu fiquei contratado na Rádio Liberdade num programa Amanhã na Casa Grande com o locutor Valmir Mendonça, e o Silva Lima me deu um apartamento ali no bairro Siqueira Campo. E eu fiquei tocando, fiquei 3 anos na Rádio Liberdade de Aracaju. Aí meu pai ficou com medo que eu ficasse lá no garimpo, que era um lugar muito perigoso. Garimpo, o dinheiro corre por cima da terra, né? Mas era um lugar muito perigoso, muito crime, muita loucura, onde tem muito dinheiro, né? Ainda mais no interior, todo mundo ignorante, né? E aí meu pai, sempre que podia, mandava a carta para minha esposa. Falava: olha, vem para São Paulo, traz Zezinho para cá. Ele me chamava Zezinho, traz Zezinho para cá que ele vai entrar num clima terrível lá. Ele é marrudo e tal, porque a gente entrando no meio, né? Até que resolvi vir em 75. Eu vim para São Paulo já com a mulher e 3 crianças, né? Aí cheguei aqui e fui trabalhar de segurança, essas coisas todas, né? Fui trabalhando e tal, mas sempre com aquela impressão de voltar a comprar uma sanfona, que eu não trouxe sanfona para cá, né? Dei para um cego lá quando eu vim. Tem sanfoneira no forró, tem sim. Tem zabumbeira no forró, tem sim. Tem triangleira no forró, tem sim. Eu acho é pouco, tá louco, canta pra mim. Tem uma baixista no forró, tem sim. Percussionista no forró, tem sim. Tem uma flautista no forró, tem sim. É o couro comendo do início ao fim. De todos os sanfoneiros acordeonistas, para mim, o número 1 chamava, faleceu, Sivuca. Para mim, não quero dizer que Dominguinho era inferior a ele, não quero, mas para mim, Sivuca, em primeiro, segundo, terceiro, e vai do 10º para frente. Bom, o Luiz Gonzaga falava que o Dominguinhos urbanizou o forró, né? E uma vez conversando com o Dominguinhos falou: não, quem urbanizou o forró foi o Luiz Gonzaga. De fato, o Luiz Gonzaga é o cara que trouxe pro Sudeste, pro rádio e tal, a música. Mas acho que o que ele quis dizer um pouco é que ele, Luiz Gonzaga, talvez estivesse mais conectado com uma música mais tradicional, e o que é uma verdade relativa, porque o Luiz Gonzaga mesmo tem influência de uma série de gêneros. Ele tocava muito choro, por exemplo, tem coisas dele que lembram muito coisa do rock. Por exemplo, quando ele faz... Isso é muito do rock, muito pouco do Nordeste. Isso aqui. E é uma música, vamos dizer, dos primórdios da carreira do Luiz Gonzaga. Mas você tem que pensar que o rock já era um gênero muito hegemônico no Brasil também, né? Uma coisa que desde os anos 20 já estava, né, estourando, né, pelo mundo. Então o Luiz Gonzaga, com essa cabeça assimilacionista, né, ele vai botando tudo que ele achava legal, ele botava. A diferença, eu acho, que é uma questão geracional. O Dominguinhos tocou muito, ele fala isso em uma série de entrevistas, falou isso comigo também uma vez num bate-papo que a gente fez, que é umas entrevistas para o Sesc e tal. Ele fala isso, que ele tocava uma série de coisas. Ele, no começo de carreira ele tocava chanson française, tocava as músicas latinas que era o sucesso da época, né? Enfim, tudo isso vai se incorporar na linguagem dele, que acaba tendo muito mais influência do jazz, que é uma coisa, né, mais... você não sente tanto isso no Luiz Gonzaga, as harmonias de nona, quinta aumentada e coisas que o Dominguinhos vai ter muito mais forte, né? Eu acho que tradicionalmente, né, é um gênero feito por homens, tradicionalmente. Os grandes
os grandes mestres são homens, né? Ou os que apareceram. Porque é isso, o Jackson é o Jackson, mas ele tinha uma esposa que chamava Almira Castilho e que era dupla dele, era parceira dele. E ninguém sabe. Eu fiquei descobrir isso esse ano, porque você só sabe se você pesquisar, né? Você sabe Luiz Gonzaga, você conhece Luiz Gonzaga, né? Mas as outras, a Marinês é uma coisa que só dentro do forró que você sabe que ela existe. E ela era rainha do chachado. Ou você sabe que Dominguinhos todo mundo conhece, mas a grande maioria das composições de Dominguinhos é em parceria com a Anastácia. E a Anastácia também está dentro do círculo do forró. Quem é do forró conhece a Anastácia, quem não é não sabe que tem o Sede da Anastácia, por exemplo. Né? Então, eu acho que tradicionalmente a visibilidade masculina ela é maior em todos os lugares do mundo, e no forró não é diferente. O Sivuca também era... Na verdade, todos eles eram grandes cabeças assimiladoras, né? Cada um assimilando tudo que parecia interessante, né? Não tem essa coisa fechadinha, por mais que o discurso seja um pouco sobre a tradição e tal, na verdade, todos eles fazem a tradição em transformação, né? O que é tradição viva acaba sendo isso mesmo, né? Toda tradição que está viva está se transformando, né? Mas tem muita gente saudosista que acha isso não é forró, isso não é brasileiro, não sei o que. As coisas, as identidades são um pouco mais móveis do que a gente imagina, né? A sanfona, putz, ela é tanta coisa, ela é escudo, ela é gravidez, ela é mãe, mas filha também, ela é passado, né, nessa coisa ancestral mesmo. Minha avó queria tocar sanfona e nunca conseguiu, e aí eu venho para tocar, então alegria demais e desafio demais. Ela é peso e leveza ao mesmo tempo, porque instrumento pesado que dói, mas que quando eu consigo ganhar alguma, né, ganhar que eu digo ganhar de conseguir alguma coisa, de tocar uma música que eu queria tocar, ela me faz ser mais feliz também. Passando de passo a passo para os outros, significa que a nossa música nunca vai acabar, né? A nossa profissão, as músicas que eu componho, que você compõe, que eu componho, ela não vai terminar, né? Porque sempre alguém vai rastreando e vai tocando para frente, não é verdade? É esse o meu ponto de vista. E outra coisa é que, assim, de fato é um instrumento com muito recurso, muita riqueza, faz baixo, faz acorde, tem fole, que pode fazer dinâmica, pode crescer, pode diminuir. E aí você... É um instrumento que entra, pode ser parte de uma orquestra, pode ser parte de um grupo de jazz, pode ser parte de uma, né? Enfim, então independente dessa imagem, vamos dizer, desse imaginário regionalista que ele tem, ele é um instrumento com muito recurso. Chora comigo Nordeste, chora comigo Sertão, chora o Brasil inteiro, a falta do rei do Baião, meu querido Dominguinhos, Deus também já levou, agora quem vai ficar com a coroa de rei do Baião, que Luiz Gonzaga sempre carregou, até os que vulca também foi embora. Porque os artistas não tocam louvor, não estão no Senhor, não cantam pra glória. E você, sanfoneiro, preste bem atenção, toda honra e toda glória. Só Criador, Jesus Cristo é Senhor, é o Rei da glória.